E aí galera, tudo bem? Bom dia! Estamos aí para mais uma aula no estilo remoto, todo mundo se prevenindo contra o Covid, é o melhor que temos a fazer, que continuamos a fazer. Então galera, essa videoaula na verdade eu resolvi gravar para fazermos uma síntese do que estávamos discutindo até o momento. Então, nas semanas anteriores, vocês trabalharam com mapas conceituais, com a parte dos circuitos elétricos. E aí, agora, o que vocês nos mandaram lá no SIGA, alguns via e-mail, alguns via WhatsApp, de trabalhos ou de tarefas, eu e a professora Raquel corrigimos, fizemos apontamentos. Todos vocês devem ter recebido na caixa de e-mail de vocês. Se não receberam no e-mail, continua lá no SIGA, nas tarefas. Enfim, a gente deu a devolutiva para vocês de todas essas tarefas que vocês nos passaram. E aí, antes de seguirmos com o conteúdo que temos ainda pela frente, eu resolvi fazer uma pausa para retomar alguns pontos específicos, até porque alguns colocaram nos comentários lá na hora de enviar as tarefas que tinham dúvida. Alguns mandavam no WhatsApp que não estavam entendendo algumas coisas. Então, nada melhor do que fazer essa pausa agora e tentar esclarecer essas dúvidas do que seguirmos e ficar essas lacunas, certo? Então, a nossa aula de hoje vai dar sequência ao que nós trabalhamos sobre potência elétrica. Então, se vocês lembrarem um pouquinho dessa aula, ela está naquela folha grande lá de 5 páginas, naquele arquivo de 5 páginas, que começa com o título Desvendando os Circuitos Elétricos. Então, a disciplina de Física trabalhou com esse conceito dentro daquele material. E a professora Raquel trabalhou com vocês também um pouco antes, pensando isso nos circuitos elétricos. Então, vamos dar uma recapitulada nisso aqui. O que é, então, essa potência elétrica? Nada mais é do que a quantidade de energia elétrica que está sendo transformada em outras formas de energia num certo intervalo de tempo. E aí essa imagem ilustra bem esse efeito prático, essa aplicação da potência elétrica nas nossas casas. Então pensem só, duas lâmpadas, uma de 60 watts e outra de 100 watts. Então, watts, potência. Qual dessas lâmpadas brilha mais quando ligada numa rede de 220 volts? A própria imagem aqui já mostra para vocês, e isso a intuição de vocês, a percepção de vocês no dia a dia também, já indica que a de maior potência, ou seja, a lâmpada de 100 watts nesse caso, vai ter um brilho maior. Então, esse valor da potência está associado a isso. Quanto de energia elétrica é transformada em outras formas de energia? Então, o efeito prático disso, vocês vivenciam diariamente na casa de vocês. A gente já discutiu bastante nas aulas sobre isso também. Porque, por exemplo, que secador de cabelo, chapinha de alisar cabelo, forno elétrico, ferro de passar, chuveiro, consomem mais energia? Porque eles têm maior potência. Ou seja, se eles têm maior potência, significa que eles estão transformando mais quantidade de energia elétrica em outras formas de energia. Então, potência, como a gente já discutiu, por definição, é isso. E aí, a partir desse cálculo de potência, ou desse valor de potência, nós discutimos em aula que a gente consegue estimar o consumo de energia elétrica mensal. Então, vocês lembram que a gente pediu logo no início do semestre para vocês anotarem os valores das potências de alguns equipamentos? Lembram, né? Então, o que nós fizemos na nossa última aula presencial? Estimamos o quanto de energia elétrica vocês iam gastar ligando aqueles equipamentos de vocês. E aí essas duas imagens aqui mostram bem
o efeito diário dessa potência, desse consumo de energia elétrica. Então aqui é um medidor do consumo de energia e uma lâmpada aqui com um símbolozinho de um cifrão, justamente porque esses equipamentos consomem energia. Se consomem energia, a gente vai pagar por essa energia. E essa figura da direita aqui, vocês devem perceber em todos os eletrodomésticos que tem esses selos aqui. Então, esses selos do verde ao vermelho indicam a eficiência dos equipamentos. Então, o selo verde significa que tem uma eficiência maior, consequentemente o consumo é menor. Então, são duas imagens que ilustram bem os efeitos da potência no dia a dia. E aí nós vimos essa equação que aparece aqui, energia, potência vezes tempo. O que significa essa energia? Significa o quanto eu vou estar consumindo de energia elétrica por equipamento ligado na tomada por tempo de funcionamento. Então, se essa potência é dada em watts e esse tempo é dado em segundos no sistema internacional, joule vezes segundos resulta, watts vezes segundos resulta no joule, que é a unidade de medida de energia. Só que no consumo de energia elétrica, a gente vai trabalhar com a unidade de quilowatt-hora, porque é dessa unidade que deriva o valor que a gente gasta. Então, é tabelado quantos centavos cada quilowatt-hora vai representar na tarifa de energia. Então, o que vocês fizeram lá que a gente fez e é bom frisar? Para estimar o cálculo, para estimar o consumo de energia, o que vocês vão fazer? Vão pegar a potência do equipamento. Então, digamos que estejamos falando de um chuveiro. Potência de um chuveiro, 7.000 watts. Então, se agora eu quero trabalhar no quilowatt-hora, eu vou pegar esses 7.000 watts e vou transformar para quilowatt. O que significa isso? Dividir por 1.000. 7.000 watts correspondem a 7 kW. Quanto tempo esse chuveiro fica em funcionamento na casa de vocês? Digamos que seja meia hora por dia. Então, vocês vão pegar 7 kW e vão multiplicar por 0,5 horas por dia. Então, daí vem 3,5 kWh. Esse valor, gente, então, vai ser o consumo de energia diária do chuveiro de 7.000 watts, sendo usado por meia hora diária. E aí, desse valor, desse número, dessa quantidade, vocês podem calcular o valor em reais do dia ou do mês. E aí, vocês fizeram isso em aula, só estou retomando porque é importante isso aqui. Como eu disse lá, é uma das coisas que mais acaba sendo cobrado no Enem, vestibular e concurso, porque é uma coisa prática da energia. Então, vale a pena fazer essa retomada. Certo? Próximo passo, que está lá na folha de vocês também, que é sobre um chuveiro elétrico. E aí, naquele material, eu elenquei algumas questões para vocês pensarem, nós discutimos algumas delas. A potência elétrica de um chuveiro é sempre constante, seja numa posição quente, morno ou frio? Qual a relação entre potência elétrica e resistência do chuveiro? Quando trocamos a posição do chuveiro para alterar a temperatura da água, de que forma modificamos o valor de sua resistência elétrica? Então, isso aqui, gente, é uma outra coisa que acaba sendo bastante cobrada, porque é um paradoxo. Na nossa cabeça funciona que se eu tenho mais resistência, eu tenho mais aquecimento, como nós discutimos já em aula também. E não é assim que funciona. Então, ele acaba sendo cobrado porque confunde um pouco essa definição dos conceitos aí. E por que confunde? Porque o que tem na nossa cabeça? Tá, se não tem resistência, o chuveiro não vai esquentar. Só que se eu não tenho resistência, eu tenho que me dar conta que eu não tenho um circuito elétrico. E aí, se eu não tenho um circuito elétrico, realmente não vai esquentar. É a mesma coisa que nós já discutimos. Por que tomamos banho
e não tomamos choque, porque o circuito não está sendo fechado conosco, está sendo fechado na resistência do chuveiro. E aí a resistência faz aquecer a água e é só a água que cai no nosso corpo. Então, é uma outra coisa importante. Então, aqui tem um esquema dessa resistência. Nada mais é do que um enrolado de fios. E aqui ela colocada dentro do chuveiro, nessa cápsula aqui, que tem uma vedação de borracha e tudo mais. A água entra aqui e aí essa resistência vai aquecer a água e a água vai cair quente para a gente tomar banho. Principalmente agora que já deu essa refrescada, ninguém merece mais tomar banho frio. Então, para a gente entender um pouquinho disso aqui, se a gente pudesse pegar esse esquema aqui de resistência, essa imagem, e trazer para um esquema, o que eu tenho? Eu tenho uma chave comutadora aqui, que vai fazer o fechamento do circuito, ou numa posição verão, ou numa posição inverno. Então vamos voltar um pouquinho. Quando mesmo que eu tenho água quente para tomar banho? No verão ou no inverno? No inverno. Então no verão eu até posso tomar banho quente, mas no inverno eu vou tomar banho quente. Então vamos partir desse esquema aqui para entender isso aqui. No inverno, obrigatoriamente a gente tem uma água mais quente. O que significa isso aqui então? Que se eu pegar se eu pegar esse circuito e ligar na chave inverno, então essa chave fecha aqui e eu tenho esse caminho aqui para ser percorrido. Ou seja, ele passa por uma resistência só, como se isso aqui fosse considerar um quantitativo de resistência. Agora, se eu tenho a chave lá na posição verão, o circuito vai ser fechado por esse caminho aqui, que envolve quantas resistências? 2. E no verão a água é como mesmo? Fria. Então, eu aumento a resistência e o que acontece com a água? Esfria. E aí, da onde vem esse entendimento? E isso vale muito a pena vocês gastarem um pouco de tempo de vocês tentando compreender bem. Dessas duas equaçõezinhas aqui, ó, a segunda lei de Ohm e a primeira lei de Ohm. O que tem que ficar claro para vocês dessas duas equações? Que quanto mais curta for a resistência, maior será a corrente circulando por ela. Ah tá, professor, da onde que o senhor tirou isso agora? Por que se eu diminuir a resistência vai aumentar a corrente? Ora, duas coisas. Primeiro, por que se eu encurtar a resistência, o comprimento dela, vai aumentar a corrente? O primeiro caminho que vai me indicar essa resposta é a segunda lei de Ohm. Se nós olharmos para essa segunda lei de Ohm, gente, aqui, ó, o que acontece? Resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Então significa que se eu tenho uma resistência mais curta, um fio mais curto, automaticamente a resistência vai ser menor. Se eu tenho uma resistência menor, e eu olho aqui agora para a primeira lei de Ohm, se eu quero isolar a corrente daqui, o I, como que fica? I igual a U sobre R. Quem é U mesmo? Diferença de potencial. Nas nossas casas vale sempre 220 volts. Então é constante. A diferença de potencial do circuito da nossa casa não muda. É sempre 220. Agora, 220 dividido por R. Então significa que agora corrente e resistência são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu diminuo a corrente, eu aumento a resistência. Mas se eu diminuo a resistência, eu estou aumentando a corrente. Então, esse é o princípio que faz eu entender o chuveiro. Por que no inverno eu tenho uma resistência menor?
Porque o comprimento dessa resistência é menor, do resistor, e consequentemente, se eu tenho uma resistência menor, eu tenho uma corrente maior. Então, isso aqui é uma coisa que vale a pena vocês terem sempre clareza. E aí, então, essa chave comutadora aqui, a única coisa que ela faz é orientar o caminho que a corrente irá percorrer. Se for um caminho longo, a corrente vai circular por uma resistência maior, que é o caso de conectar aqui no verão. A corrente vem aqui, sobe aqui, vem, passa por uma resistência, duas resistências e percorre o circuito assim, certo? Então, eu só quis trazer isso aqui de novo porque é uma coisa bastante importante para vocês pensarem, para vocês terem clareza, certo? Vamos seguir. E aí, vocês têm os equipamentos de vocês lá, 100 watts, 150 watts, 1000 watts, 500 watts e por aí vai. Mas como que vocês podem calcular o valor dessa potência elétrica caso vocês não conheçam ela? Π, potência igual a corrente vezes diferença de potencial. E aí, com essas três variáveis, três incógnitas, vocês podem brincar do que vocês quiserem. Conhecendo a potência e a corrente, vocês podem achar a diferença de potencial. Conhecendo a potência e a diferença de potencial, vocês podem calcular a corrente. E conhecendo a corrente e a diferença de potencial, vocês podem calcular a potência. Então, essas três grandezas aqui, vocês podem brincar de qualquer coisa com elas para encontrar uma ou outra. E essa, gente, é a equação base da potência, por definição. Mas, olha só, quem é mesmo a segunda lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, perdão. URI, diferença de potencial igual a resistência vezes corrente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho potência igual a corrente vezes diferença de potencial. E aí vocês percebem aqui embaixo que eu escrevi essa potência de duas formas diferentes. Da onde que saem essas duas formas diferentes? Usando a primeira lei de Ohm. Então, se eu pegar dessa definição de potência aqui, ó, potência, corrente vezes diferença de potencial, e substituir a diferença de potencial por R vezes I, que é do slide anterior, referente à primeira lei de Ohm, vira RI quadrado. Agora, se eu pegar a corrente e substituir por U sobre R, também da primeira lei de Ohm, me resulta que a potência é U quadrado sobre R. E aí vocês podem perguntar, tá, professor, por que eu tenho três equações para potência? Na verdade, isso é importante para vocês avaliar essa potência em relação às outras grandezas. E de que forma vocês vão fazer isso? Comparando os circuitos. Então, pensa que se vocês têm dois circuitos em série ou dois circuitos em paralelo. E aí vocês precisam comparar qual elemento ou qual circuito vai dissipar maior potência. Então, olha só. Em circuitos com a mesma corrente elétrica, que na aula da semana que vem a gente já vai ver, que são os circuitos em série, que a corrente é sempre a mesma, aquele que contém um aparelho resistivo com maior resistência elétrica dissipa uma maior potência. Tá, e da onde agora que eu tirei isso? Da equação. Então, se eu tenho circuitos com a mesma corrente elétrica, esse I aqui é constante para todos os equipamentos que estão ligados a ele. Então, se ele é constante, eu posso não olhar diretamente para ele. E aí eu posso fazer uma associação agora entre potência e resistência. Ou seja, se eu aumento a resistência, eu aumento a potência. Então, de novo, isso aqui, esse entendimento vale para aqueles circuitos que a corrente elétrica é maior. Agora, por outro lado, se eu tenho circuitos submetidos à mesma tensão elétrica, e aí de novo na semana que vem nós vamos ver que são os circuitos associados em paralelo, como nossas casas, por exemplo.
Então, nesses circuitos em que a tensão é a mesma, aquele que contém um aparelho resistivo com menor resistência elétrica dissipa uma potência maior. Ou seja, potência e resistência são inversamente proporcionais. Se eu diminuo a resistência, eu aumento a potência dissipada. E aí, de novo, volta-se a história do chuveiro. Quando eu encurto a resistência, ou seja, lá no inverno, eu vou estar dissipando uma potência maior. Então, as coisas são todas interligadas nesse sentido. E aí, o que me chamou a atenção lá nos projetos de vocês é que boa parte, para não dizer todos, ora trabalhavam com watts e ora como volt-ampere. Gente, de novo, watts ou volt-ampere é a mesma coisa. Então o projeto elétrico de vocês tem que ser a mesma grandeza. Se vocês usam para iluminação volt-ampere, usa para todo o projeto volt-ampere. Se vocês usam watts, é todo o projeto em watts. Porque senão parecem duas coisas completamente diferentes. E aí esse slide aqui nós discutimos em aula. Da onde que sai a unidade de medida volt-ampere? Da definição de potência elétrica. Quem é mesmo potência elétrica? Corrente vezes tensão. E aí vocês devem concordar comigo que eu posso escrever potência como U vezes I, que não muda nada. Qual é a unidade de medida de corrente elétrica? Ampere. Qual é a unidade de medida de tensão elétrica? Volt. Ampere volt ou volt ampere é a mesma coisa. Essa é a unidade de medida de potência elétrica. E o watts que está aqui do lado sai de onde? Para homenagear o carinha que estruturou isso aqui, que definiu isso. Então, watts e volt-ampere é a mesma coisa. E disso vem que os próximos projetos de vocês, que vão ter mais duas etapas, devem vir com esse mesmo entendimento. Estão falando de volt-ampere ou de watts, ou de potência elétrica, que é a mesma coisa. Certo? Seguimos. Com os valores das potências elétricas, vocês fizeram o projeto elétrico de vocês. E aí esse projeto elétrico, se vocês lembrarem, ele foi dividido em duas etapas. Na aula do dia 19 de março, vocês precisaram nos mandar uma tabela que contivesse os cômodos da casa de vocês, a área de cada um deles e o perímetro. Então, essa foi a tarefa da aula do dia 19. Na aula do dia 26, vocês tinham que dar sequência nesse projeto, trazendo a parte da potência de iluminação, do número de tomadas de uso geral, da potência das tomadas de uso geral, da potência das tomadas de uso geral ativa e da potência das tomadas de uso específico. Gente, esse quadro que aparece aqui, eu vi a professora Raquel colocar em todas as aulas quase que eu entrei tinha esse quadro. E aí pensem o seguinte: se a professora Raquel enfatiza toda a aula que é importante ter esse quadro, vocês acham que é só para encher linguiça, para fazer vocês colocar essas colunas e essas linhas ali à toa? Não. Esse quadro é o primeiro caminho para não ter erro no projeto de vocês. Quem preencheu com essas informações pode ter se perdido em alguma coisa da norma, mas na hora de fazer a divisão dos circuitos, incorreu em muito menos erro, porque está tudo visualizado nessa organização. Outro detalhe:
A gente está dividindo os trabalhos de vocês em etapas. Lá no dia 19, vocês nos mandaram a área e o perímetro desses cômodos. E aí imagina que vocês, esse projeto elétrico, vocês estão fazendo para nós, ou para mim, que seja. Então, no dia 19, é como se vocês chegassem aqui em casa e me entregassem. Ó, eu medi a tua casa, tem essas peças, essa área e esse perímetro. Ok. No dia 26, vocês vêm aqui em casa e me dizem o seguinte. Tá, se tu olhar lá naquela planilha da semana passada, tu vai ver que tem esses cômodos, aquela área, aquele perímetro, e aqui eu te trago agora as potências do que a gente tem. Gente, o projeto elétrico é uma coisa só. Nós estamos pedindo em partes para facilitar o trabalho de vocês, mas a gente não vai ficar voltando cada semana para buscar uma informação passada, porque o trabalho final é um só, é o projeto elétrico. Então, a gente corrigiu e a gente já mandou essa sugestão de vocês colocarem num único arquivo para a próxima etapa. Então, gastem um tempinho a mais de vocês e preencham esse quadro com todas essas informações. Cômodo, quarto 1. Área, 10 metros quadrados. Perímetro, 12 metros quadrados. Iluminação, NTUG, PTUG, PTUGA, PTUE. Essas informações vão clarear pelo menos 80% do trabalho de vocês. Certo? Então vamos combinar que nessa aula, nesses 3 períodos, vocês não vão ter atividade extra para fazer. A atividade que vocês têm para fazer nesses 3 períodos é assistir esse vídeo, que é relativamente curto, e aproveitar o restante do tempo para continuar ou para colocar o que vocês têm num quadro como esse. Deixar estruturado dessa forma. Certo? Então, não precisa mandar para a gente ver o quadro, mas no final a gente quer ver todas as informações nesse modelo de quadro, e aí depois vem o memorial de cálculo, que vai ser a partir disso aqui. E aí, gente, o que vocês têm que cuidar um pouquinho é o que diz a norma para preencher essas colunas aqui. O que a norma traz para vocês em relação à iluminação? Então, de iluminação, áreas menores ou iguais a 6 metros quadrados, vocês precisam de mínimo 100 volt-ampere. Para a área maior que 6 metros quadrados, mínimo de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se eu tenho um quarto de 10 metros quadrados, significa que ele preencheu 6 metros quadrados, então 100 volt-ampere para esses primeiros 6 metros quadrados, e para chegar no 10, eu tenho mais 4 metros quadrados inteiros. Então eu preciso, para esses 4 metros quadrados inteiros, mais 60 volt-ampere. Ou seja, para um quarto de 10 metros quadrados de área, eu preciso de uma potência de iluminação de 160 volt-ampere, mínimo. Por exemplo, um quarto de 9 metros quadrados de área. Qual é o mínimo de iluminação? 100 volt-ampere. Por quê? Porque isso fecha os 6 primeiros metros quadrados. Para chegar no 9, não fecha mais 4 metros quadrados inteiros. Então não preciso mais de 60 volt-ampere. Fecho no 100. Sobre o número de tomadas de uso geral. Também é uma regrinha da norma. Cômodos ou dependências com área menor ou igual a 6 metros quadrados, mínimo de 1 ponto de tomada. Salas e dormitórios, independente da área, e cômodos com área maior que 6 metros quadrados, mínimo de 1 ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro.
Então eu não vou olhar para a área agora para definir esse número de tomadas de uso geral. Eu vou olhar o perímetro. Para a varanda, mínimo de 1 ponto de tomada. Cozinha, área de serviço, lavanderia, é mínimo 1 ponto de tomada para cada 3,5 metros de perímetro. Então aqui, gente, deu alguns probleminhas. Consideraram essa mesma regra de 5 metros de perímetro para salas e dormitórios na cozinha e na lavanderia. Então a norma traz que é cada 3,5 metros de perímetro 1 ponto de tomada de uso geral para cozinha e lavanderia. Banheiro, mínimo 1 ponto de tomada. Então, isso aqui não é novidade para vocês, a professora Raquel trabalhou muito bem e eu estou trazendo de novo para reforçar o que vocês precisam tomar cuidado. Agora, a potência das tomadas de uso geral, o fator de demanda e potência das tomadas de uso específico. Então, de novo, gente, ó. Banheiro, cozinha, área de serviço ou lavanderia, mínimo de 600 volt-ampere por ponto de tomada, até 3 tomadas, mais 100 volt-ampere para as excedentes. Então imagina que vocês têm uma cozinha que nessa tabela aqui vocês colocaram 4 tomadas de uso geral em função do perímetro numa cozinha. Então, qual vai ser a potência dessas tomadas de uso geral? Bom, 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3 tomadas. Então, 6, 12, 18, 1800. Mas tem uma tomada extra, tem a quarta tomada. Então, essa quarta tomada vai ser de 100 volt-ampere. Ou seja, para uma cozinha com 4 tomadas de uso geral, a potência vai ser de 1900 volt-ampere. Para demais cômodos e dependências, então excluindo-se banheiro, cozinha e área de serviço, é mínimo de 100 volt-ampere por tomada. E isso aqui, gente, foi o que causou maior erro. Porque isso aqui, essas informações colocam o projeto de vocês em risco. Na medida que vocês colocam, e aí vários, na verdade, consideraram todas as tomadas como se fosse 100 volt-ampere, vocês vão colocar uma chave que vai ficar caindo o tempo todo, ou vão colocar um disjuntor que suporta uma corrente maior, mas aí não vai ter o cabeamento certo. Então, isso aqui tem que cuidar muito, porque esse número vai influenciar no disjuntor de vocês. Certo? E aí, como nem todos os equipamentos vão estar em funcionamento o tempo todo, vocês têm esse fator de demanda para as tomadas de uso geral. Então, 0,8. O que significa esse fator de demanda? Que se eu tenho 1900 volt-ampere numa cozinha, por exemplo, de potência da tomada de uso geral, eu só vou considerar 0,8, ou 80% disso. Diferentemente da iluminação, que eu considero esse fator de demanda igual a 1. Então, isso aqui é outra coisa que vocês têm que considerar. Por isso que vocês têm nesse quadro aqui, ó, potência das tomadas de uso geral e potência das tomadas de uso geral ativa, que surge exatamente desse fator de demanda aqui. E agora, as potências das tomadas de uso específico. Considerem os equipamentos que vocês têm no cômodo. Se eu tenho no quarto, por exemplo, um ar-condicionado, eu tenho um ar-condicionado de 700 watts. Porque senão vocês não colocam essa informação e aí na hora de fazer o cálculo ou esquece ou coloca uma potência que a gente não sabe do que vocês estão falando. Então definam isso. Eu tenho um chuveiro de 7.000 watts. Eu tenho um ar-condicionado de 7.000 watts. Eu tenho uma secadora de roupa de 1.000 watts. Então definam essas tomadas de uso específico. Geladeira. Tem uma geladeira de 300 watts. Mas está ali definindo do que vocês estão falando e qual é a potência. Então, de novo, eu só estou retomando isso aqui para ajudar vocês a finalizarem o projeto
com essas informações aqui. Depois dessas informações preenchidas, que saem dessas normas aqui, é só vocês fazerem a divisão dos circuitos. E aí o erro agora é muito menor. Porque o que vai caber para vocês, por exemplo, é o seguinte, ó. Vou dividir a minha casa em 7, 10, 8, 15, quantos circuitos eu achar necessário. Então, do circuito 1, por exemplo, eu vou colocar lá nesse 4. Quem é o meu circuito 1? É o quarto 1. Do quarto 1 é a iluminação, a potência das tomadas de uso geral ativa e a potência das tomadas de uso específico. E aqui eu vou colocar qual é a minha potência total, qual é a corrente que vai circular nesse circuito e da onde que sai esse valor da corrente? Π, potência corrente vezes tensão. A tensão é quanto? 220. Então, divide a potência total por 220 dessa corrente aqui. E aí, o que faltou em alguns trabalhos foi justamente essa parte do disjuntor aqui. Eu achei uma corrente elétrica de 7 amperes. Estou chutando. 7 amperes não existe um disjuntor. Então, o disjuntor aqui é o mínimo de 10 amperes. Outra coisa que nós enviamos como sugestão. Tem alguns projetos que tem 4 cômodos, por exemplo, uma sala e 3 quartos que são próximos e cada um precisa de um disjuntor de 10 amperes. Gente, não precisam fazer uma divisão em termos de custo desse modo. Pensa 2 quartos e 1 quarto e uma sala, ou os 3 quartos e a sala com mais alguma coisa. Não está errado vocês colocarem um circuito por cômodo, mas aí quando eu vou executar esse projeto eu vou ter mais gasto. E é interessante ter mais gasto? Não. Só é interessante eu ter mais gasto se eu colocar o meu circuito 100% em segurança. Agora, vou colocar disjuntores de 10 amperes aí, não tem sentido, porque eu posso botar um disjuntor de 25 ou de 32. Então, essas coisas têm que começar a funcionar um pouquinho melhor, certo? Mas, de modo geral, isso aqui é o projeto de vocês até agora. Dividir esses circuitos, calcular a corrente e calcular o disjuntor. A próxima etapa que a professora Raquel deve ter trabalhado agora, inclusive um pouquinho antes da nossa aula, é justamente sobre o dimensionamento de todo o circuito de vocês. Que é aquele disjuntorzinho vai ficar lá fora, o geral. E aí depois tu vai ver ainda o dimensionamento dos cabos. Mas é esse o projeto de vocês. E aí quando a gente mandou lá na mensagem que a gente dividiu em etapas, e aí vocês podem pensar, todo esse trabalho aqui para valer um ponto é um trabalho importante, sem sombra de dúvida. Mas o que vem pela frente ainda, que é a parte dos cabos e do disjuntor geral, é o que vai definir ainda mais a segurança do circuito. Então, por isso que dividimos um ponto essa parte, vai ter mais um ponto e mais um ponto. Então, façam com detalhes essas etapas aqui, refaçam aquilo que teve erro, porque é uma coisa que o passo a seguir é esse, não tem muito que vocês saírem disso aqui. Então, é fácil de vocês chegarem lá no final e visualizarem o todo, certo? Então, isso é dos circuitos do projeto elétrico até agora. E na semana passada a gente pediu para vocês fazerem um mapa conceitual sobre os conceitos. E aí aqui a gente tem um mapa que foi eu e a professora Raquel que construímos ele quando começamos a pensar o que íamos trabalhar com vocês. E aí o que a gente quer dizer é o seguinte, ó. Ontem todos vocês receberam... Ontem não, perdão. Foi segunda-feira. Todos vocês receberam algumas orientações dos mapas lá. Gente, o que significa um mapa conceitual? E aí eu mandei algumas considerações também. Mapa conceitual, ou seja, conceito. E aí, o que a gente quer no mapa, gente? Não é o entendimento ou a definição de um conceito, mas é uma relação entre eles. E aí teve mapas muito bons, teve mapa que não era de conceito, era de qualquer coisa,
Teve mapa que não era, nem se posso chamar de mapa, porque eram palavras jogadas. Então, vocês não vão refazer agora aquele mapa, mas no final de tudo nós vamos construir novamente um. E aí a gente vai ter que tentar estabelecer alguns critérios de análise aqui. Por exemplo, aqui, ó, desse nosso mapa, o que a gente pode pensar? Vamos pensar um circuito geral, um conceito amplo. Por exemplo, corrente elétrica. Então, corrente elétrica, ele corresponde a um movimento ordenado de elétrons. Então, olha aqui, eu tenho o conceito de corrente elétrica e o conceito de elétrons. E aqui uma palavrinha de ligação para dar sentido a isso aqui. Esse movimento ordenado de elétrons depende de quem? Da resistência elétrica. Ou seja, a resistência elétrica é uma oposição à corrente. Quem tem resistência elétrica, por exemplo? Os fios. Esses fios, quando aquecem, geram o efeito Joule. Esses fios aqui, dependendo da área de seção, vão definir os disjuntores. Esses disjuntores são dispositivos de segurança. São dispositivos de segurança enquanto proteção da edificação. Então percebam, gente, olha só, são palavras que tem aqui. Entre caixas, os conceitos principais e outras palavras de ligação. Então não quero dizer que vocês têm que fazer um mapa igual esse nosso mapa aqui. Muito pelo contrário. Cada um dá um sentido para o seu mapa. Mas o que tem que ficar claro é que tem que aparecer essas relações de conceitos, não de frases, de definições, de entendimento e tudo mais. E, olha só, é uma coisa que, de novo, eu vou enfatizar para vocês, parece meio fora, porque vocês não são habituados a isso, as disciplinas nem sempre possibilitam esse trabalho, mas vocês trabalharam com os mesmos conceitos até agora. E teve mapas que colocou física de um lado, sistemas do outro. Mas os conceitos são os mesmos, então não tem que ficar sistemas de um lado e física do outro. Na verdade, nem tem que aparecer uma diferença entre física e sistemas, porque as coisas são interligadas. Certo? E aí, de novo, por que é importante esse mapa? Para vocês estudarem depois para um Enem ou para uma prova, é para isso aqui que vocês vão olhar para essas relações. E aí, se vocês fizeram uma relação que nem vocês entendem, é porque tem algum problema. E se tem algum problema, vocês identificam onde está esse problema. E aí as coisas fluem mais. Certo? Mas agora vocês não vão refazer, nós vamos ter muito conteúdo pela frente ainda. E aí no final de tudo isso nós vamos fazer um mapa geral. E aí nesse novo mapa, sim, a gente vai avaliar essa relação. No mapa que vocês nos entregaram, dessa primeira parte, todo mundo tirou 1, porque foi o primeiro mapa dessa relação. Acho que não teve muito critério para definir como que íamos avaliar. Então agora, a partir do segundo mapa, nós vamos comparar. Bom, vocês tinham isso, o que vocês evoluíram a partir das considerações que a gente fez. Beleza? Então, gente, de modo geral, aqui tem umas referências das figuras. De modo geral, é isso aí que tínhamos para discutir. Vocês têm um bom período de tempo ainda agora, até 5 para o meio-dia, para dar uma reorganizada no projeto de vocês. Se querem já pensar o mapa de alguma outra forma também, eu vou estar disponível no WhatsApp, a gente pode ter fórum disponível aí do SIGA também. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, entrem em contato. Eu sei que é uma forma nova de trabalho para todo mundo, então resolvi essa semana não carregar com atividade, porque vocês daqui a um pouco vão ficar cheio de coisa para fazer e não é essa a ideia. A ideia é que a gente consiga trabalhar de uma maneira tranquila, bacana, que vocês consigam compreender as coisas, que a gente consiga realmente fazer parte desse processo de aprendizagem significativa de vocês. Certo? Valeu, galera. Um abração. Continuem se cuidando por aí. E qualquer coisa, lembrem que eu estou
pelo WhatsApp ou pelo sistema também, por e-mail, beleza? Valeu, até mais!